Oi pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos começar a parte 2 e nessa aula a gente vai tratar da relação entre as ideias do Feyerabend com as ideias do Skinner. Entre o Feyerabend e o Skinner, no que se refere ao modo como eles entendem a ciência, é possível a gente encontrar tanto convergências como pontos de divergência. O que a gente vai fazer é começar falando um pouco das convergências, né? A que ponto eles concordam entre si. Então vamos lá. Os dois concordam, os dois têm textos em que relatam que eles têm uma ideia de que o conhecimento científico não é uma revelação sobre a realidade. Ou seja, quando a gente vê um texto, um artigo científico, aquilo não é, como eu poderia dizer, realmente como a realidade é. Não é uma descrição perfeita e definitiva do que a gente chama de realidade. Na prática, um artigo científico, uma tese, uma dissertação, é um comportamento verbal, é um discurso, configurando-se como um ato humano dependente de um contexto sócio-histórico. Então, quando a gente tem um artigo, um texto científico, a gente está diante de algo que é uma produção inteiramente humana. E como é uma produção humana, está sujeita a interferências da cultura, da história de vida do pesquisador, do contexto socioeconômico de onde aquele fenômeno foi pesquisado. Até mesmo a escolha do objeto, ela não é neutra, não é imparcial. As teorias de referência não são neutras, não são imparciais. Se um pesquisador decide escolher um método experimental ou um método de ensaio clínico randomizado para estudar um dado fenômeno psicopatológico, isso é uma decisão do pesquisador. Claro que ele vai ter que justificar a decisão dele perante a comunidade científica, mas é uma decisão pessoal. Então, a gente não está aí diante de algo que possibilita mostrar a realidade como ela realmente é em última instância, mas um discurso, uma produção textual de um pesquisador, que pode ser submetida a teorias de refutação, pode ser submetida a teste e reteste, pode ser submetida a uma revisão por parte dos pares, ou seja, tem todo um rigor metodológico e a comunidade científica mantém uma crítica e uma visão de controle em cima dessa produção. Mas é uma produção textual. É algo que um ser humano fez. Também, uma vez que o método científico é produto da ação humana, Skinner e Feyerabend concordam que o ser humano deve afirmar sua dominância sobre o método para poder desenvolver a ciência e poder desenvolver a comunidade através daquele conhecimento. Então, o ser humano, tanto para um como para o outro, não deveria ser alguém que é sujeito ao método, mas ele deve ser alguém que é agente sobre o método, ele deve decidir, se posicionar, se afirmar perante aquele método que foi construído ou adotado pelo pesquisador. Lembram que na aula anterior a gente comentou que o Feyerabend entendia que as revoluções científicas aconteciam quando o cientista ele de alguma forma se contrapunha ao método dominante? Pois é, isso aconteceu com Skinner. Ele propôs a ideia de comportamento operante quando houve uma falha nos seus experimentos e algo novo, um dado novo surgiu. E também, a partir disso, ele criou uma nova metodologia de pesquisa que não existia na psicologia, que é a metodologia experimental do sujeito único. Ele teve que criar um método novo para estudar um fenômeno novo, algo que está muito de acordo com as ideias sobre como a ciência se revoluciona propostas pelo Feyerabend. Na literatura do Skinner, é muito claro a gente observar que ele concordava com as ideias do Feyerabend, e concordar é uma palavra estranha porque o Skinner já falava isso antes do Feyerabend falar. Então, o Skinner já colocava de forma muito clara nos artigos e na produção dele, de que ele entendia que o cientista ele é quem define como é que o método vai funcionar. É o cientista que deve definir, segundo o Skinner, o que é que ele vai fazer para poder dar conta do seu problema de pesquisa. O Feyerabend começou a escrever a respeito disso algumas décadas depois de quando o Skinner já falava a respeito disso. Daí eu queria mostrar para vocês um trecho de um artigo que o Skinner escreveu em 1956, chamado Uma História de Caso no Método Científico, em que ele apresenta
como é que é a visão dele sobre o lugar do cientista na hierarquia com o método, ou seja, na relação do cientista com o poder que ele tem de interferir no método e no seu projeto de pesquisa. Em um trecho do artigo, o Skinner diz o seguinte: quando encontrar algo de interessante, deixe tudo mais e estude aquilo. O que é que o Skinner está querendo dizer aqui? Que o cientista ele deve fazer uma escolha pessoal e subjetiva na decisão pelo que ele vai estudar, como ele vai estudar. De maneira que o programa de pesquisa ou o que se entende como método dominante na ciência não é o que vai orientar qual objeto de estudo que o cientista vai trabalhar em cima dele. Mas a seguir, o Skinner diz, alguns modos de pesquisar são mais fáceis que outros. Ou seja, o cientista ele tem que se autoconhecer para entender o que é mais fácil, no sentido que ele faz com maior tranquilidade, com maior leveza, com maior tranquilidade na hora de trabalhar. O Skinner no item C coloca, algumas pessoas têm sorte. Ou seja, o sucesso na ciência às vezes não depende tanto do segmento do método. Depende de oportunidade, de acaso. Daí que no item seguinte ele coloca, a aparelhagem às vezes quebra. Isso aqui ele está falando especificamente da história de vida dele. Quando ele descobriu ou montou o conceito de comportamento operante, melhor falando, a partir de uma situação que o equipamento dele quebrou. E, continuando Skinner, e serendipidade, ou seja, ao procurar uma coisa, às vezes encontra-se outra. O acaso novamente. Muitas vezes o método não é garantia de que tudo vai ser revelado sobre a natureza. Às vezes a natureza lhe dá um baile, lhe dá uma curva e lhe mostra uma coisa em vez de outra. Às vezes o experimento dá errado, às vezes o experimento gera dados que você acha que são anomalia, e quando você vai ver aquela anomalia, não é anomalia, aquilo é uma coisa nova, algum aspecto do fenômeno que você não estava considerando na hora de montar o teu problema de pesquisa. Então, o inusitado, o acaso, a sorte, né, aspectos pessoais do cientista, aquilo que o cientista gosta, aquilo que é mais fácil pela história de vida dele, pelo jeito dele ser, tudo isso participa da construção da ciência. Ciência para o Skinner e para o Feyerabend também não é apenas aplicar o método, é toda a vivência do cientista que é colocada nesse processo de montagem e aplicação do método. Ainda sobre o artigo Uma História de Caso no Método Científico, do Skinner, Dutra relata o seguinte: Skinner está claramente tentando subverter a ordem que os teóricos da metodologia científica queriam impor à pesquisa experimental. Seus 5 princípios e seus exemplos ilustrativos para cada um deles, tomados de seus anos iniciais de pesquisa em psicologia experimental, tentam, de fato, exprimir sua ideia de que não há regras nem padrões metodológicos impostos de fora e concebidos previamente ao próprio desenvolvimento contingencial da pesquisa científica. Ou seja, nesse artigo, Skinner estava se opondo a uma interferência externa ao processo de trabalho pessoal do cientista. Ou seja, o Skinner entende que o processo de produção do cientista ele é altamente subjetivo e particular. Ele é uma produção pessoal. E nesse ponto, ele se aproxima do Feyerabend a entender que a gente precisa colocar o ser humano como centro do processo científico. E dessa forma ter uma ciência mais humanista. Apesar de compartilharem muita coisa a respeito do lugar do método na ciência e da ideia de que o cientista ele tem que ter uma autoria, ele tem que ter controle sobre o processo de produção e não necessariamente ter que responder uma pressão da comunidade científica sobre como ele deve aplicar ou usar o método, Skinner e Feyerabend também tinham divergências, e divergências muito óbvias e claras. Vamos começar com um aqui. Segundo Feyerabend, em uma sociedade livre, a ciência deveria ser ensinada conjuntamente com formas de pensamento não científicos. Ambos, para Feyerabend, deveriam ser inclusive apresentados no mesmo patamar, devendo o ensino da ciência se sujeitar à supervisão de leigos em ciência.
Qual é a ideia aqui do Feyerabend? O Feyerabend achava que a ciência era algo muito inflacionado na nossa sociedade, era algo muito inflacionado na nossa cultura geral. Daí ele achava que havia um remédio para isso. O remédio isso era sujeitar a produção científica e, mais ainda, o ensino da ciência, do conteúdo da ciência, a leigos. De forma tal que o que é da ciência só poderia ser ensinado se contrapartes digamos assim, do senso comum fossem ensinados na sala de aula no mesmo patamar, de igual para igual. Eu vou usar um exemplo aqui, que é um pouco exagerado, mas é um exemplo que Feyerabend diria, olha, é por aí. A gente deveria então ensinar para as nossas crianças na escola a ideia de que a Terra é redonda no mesmo nível, com o mesmo, digamos assim, espaço de tempo na sala de aula que as ideias terraplanistas. O Feyerabend entendia que o senso comum e ciência deveriam ter o mesmo tempo, o mesmo espaço de apresentação na formação educacional das pessoas. E além de ter o mesmo espaço e o mesmo lugar, o ensino de ciência deveria ser submetido à supervisão de leigos, ou seja, leigos deveriam decidir o que se deve e o que não se deve ensinar sobre ciência para outras pessoas. E o Skinner não concordaria com isso de forma alguma. Na época do Feyerabend, ainda não existia internet, redes sociais. Quando ele faleceu em 94, a internet ainda era digamos assim, um experimento, ainda era algo muito incipiente que existia em laboratórios de pesquisa, era uma coisa muito high-tech na época, em 94. Né? Ele não chegou a ver um Facebook, ele não chegou a ver uma rede social, ele não chegou a ver o conceito de fake news e pós-verdade passar e atropelar o pensamento científico na tomada de decisões políticas, como é o que está acontecendo hoje. E é estranho, mas era o que o Feyerabend na década de 70 e 80 falava muito. Ele queria muito que o senso comum tivesse um poder político capaz de dizer, olha, ciência, siga seu caminho, boa sorte, mas a gente não vai trabalhar com você. Que é meio que essa época de pandemia está mostrando para a gente hoje que isso não é uma boa ideia, de forma alguma, porque uma vez que você deixa de lado a ciência e adota o senso comum, você não está trocando a ciência por algo que obrigatoriamente é melhor. Você está trocando a ciência por algo que é mais facilmente manipulável. O senso comum ele é mais fácil de ser manipulado pelas emoções e pelas ideias e pelas paixões políticas do que a ciência é. Eu não estou dizendo que a ciência é imune a paixões e pressões políticas de forma alguma. Só estou dizendo que ela é menos. Ela é um pouco menos apaixonada em termos de disputas ideológicas e políticas, mas ela, vejam bem, ela tem suas paixões, ela tem suas inclinações políticas, ela tem seu lugar no debate, mas ela é menos do que acontece se a gente deixa decisões importantes a cargo do público leigo sem ter a possibilidade de um debate, pelo menos um debate entre as duas partes. Pelo menos de vamos colocar meus argumentos e você coloca os seus. Mas a ideia do Feyerabend é que a ciência não deveria ser colocada numa posição de debate de igual para igual com o senso comum. Ela deveria se submeter ao senso comum. E isso o Skinner e boa parte dos analistas do comportamento não concordariam com essa aplicação das ideias do Feyerabend, principalmente por já estar vendo o que é que acontece na vida real hoje em dia, quando você tem a ciência prisioneira do senso comum. Ainda sobre a relação entre ciência e sociedade, eu queria trazer para vocês uma discussão que é muito interessante, que não é uma divergência entre o Feyerabend e o Skinner, mas é uma diferença histórica entre o Skinner e o próprio Skinner. Como a gente já comentou em outro momento, é comum um autor, ao longo do seu processo e da sua história, rever algumas posições e mudar algumas ideias. Isso na ciência é comum de acontecer. Principalmente à luz de novas informações e à luz de novos dados, isso é comum. Então eu trouxe para vocês uma mudança que foi muito clara e é muito estudada no pensamento do Skinner, em que ele passa a discordar com ele próprio, a respeito especificamente do lugar da ciência dentro da tomada de decisões políticas na sociedade. O lugar da ciência
no que se refere à maneira como a comunidade vai tomar decisões a respeito da sua própria vida. Na década de 40, o Skinner escreveu um livro, e é um livro muito conhecido dele, porque não é um livro acadêmico, não é um livro teórico. É um livro de ficção. Mais especificamente, não a ficção científica, mas um ramo da ficção científica chamado ficção social. A ficção social é quando você vai pensar o modo de vida de um povo, de uma comunidade, dentro de uma caixinha, né, muito diferente da caixinha como a gente vive hoje. E isso a gente chama de ficção social. E o Skinner escreveu uma ficção social chamada Walden 2. Walden 2, ele seria uma comunidade alternativa, né? Não é utópico, é apenas uma comunidade alternativa, em que as pessoas decidiram viver sua vida de acordo com princípios da análise experimental do comportamento. Ou seja, como seria uma comunidade que vivesse e se regulasse e produzisse seguindo a ciência da análise experimental do comportamento. E essa vida em Walden 2, que ele vai contar na forma de um romance, ele vai contar na forma de uma história, é bem interessante para a gente contrapor a visão que o Skinner tinha da análise do comportamento logo no começo da sua obra. Ele, quando ele escreveu esse livro, a análise do comportamento não tinha nem, digamos assim, 5 anos de vida, então era muito no começo mesmo. E a ideia era que o Skinner mostrasse para as pessoas o que era viver, seguindo princípios científicos, e mostrasse para ele mesmo como é que a coisa podia funcionar, porque o livro ele apresenta o debate, ele apresenta uma conversa entre dois personagens, que a gente sabe, o próprio Skinner falou isso muito facilmente, que esses dois personagens eram ele próprio. Eram duas versões do próprio Skinner, né? Duas facetas do modo de pensar e do modo de ser do próprio Skinner, que ele materializou literariamente em dois personagens. E uma curiosidade também é que tem um outro personagem na história que é meio que uma materialização do Carl Rogers. O Skinner e o Rogers se conheciam e participavam muito de eventos acadêmicos em conjuntos, trocavam cartas um com o outro, um ligava para o outro vez por outra, eles se conheciam. E aí ele botou o Carl Rogers dentro do livro também, é bem interessante. E aí, mas o jogo principal do livro, né, a trama principal do livro, são esses dois personagens, que é o Skinner com ele próprio, discutindo a possibilidade, a viabilidade, questões éticas do fato de você conduzir uma comunidade pautada por princípios científicos. E como isso ficava muito diferente, inclusive, do American Way of Life. O Skinner era americano, mas o Walden 2, quando você vai ver, uma das primeiras coisas que ele faz é acabar com o capitalismo. É acabar com dinheiro, e ele implanta um sistema baseado em princípios de AEC para poder gerenciar, digamos assim, um certo tipo de economia, né? É um livro bem interessante. Nesse livro, ele coloca de forma muito clara que a ciência e técnicos especialistas em ciência de gerenciamento da comunidade deveriam ser os governantes. Então, ele abole a ideia do representacionismo político, que é como funciona na nossa comunidade, e coloca a ideia da tecnocracia. A tecnocracia é uma proposta de governo em que você coloca como gestor aqueles que são mais capazes do ponto de vista técnico para resolver os problemas da comunidade. Então, se você tem um problema de economia, em que uma economia está com um problema gravíssimo de inflação, você vai pegar quem é o cara mais bambambam em inflação que a gente tem. Quem é o maior especialista ou quem é o grupo de pessoas que se dedicam inteiramente a estudar a inflação. Pronto. Ministério da Economia de vocês, resolvam esse abacaxi. Pautados em princípios econômicos, podem usar inteligência artificial, usem o que vocês quiserem, mas resolvam isso aqui. Ou seja, a decisão de como resolver um problema na sociedade deveria ser feita por técnicos. Mais especificamente, cientistas especializados naquele tipo de trabalho. E ele propõe que o Walden 2 seja toda gerenciada dessa forma. E, num sistema de tecnocracia proposto por ele, o Walden 2, né, ele coloca que o ensino científico é crucial para o desenvolvimento da sociedade, sem descartar a necessidade do ensino de conhecimentos que vêm da cultura, inclusive arte, literatura, etc.
Nesse livro, Skinner faz uma coisa interessante, que ele faz um cálculo matemático, dizendo que se a gente quisesse ter uma produção ótima, bastaria trabalhar 4 horas por dia. Era o suficiente. E aí, um Walden Chu, as pessoas só trabalham 4 horas por dia, em média. E um outro personagem, que era ele mesmo, perguntou assim, olha, mas esse pessoal não vai ficar ocioso? Esse pessoal não vai ficar muito tempo sem fazer nada? Esse pessoal não vai acabar indo inventando de aprontar alguma coisa porque está com muito tempo livre? O Skinner disse, sim, eles vão aprontar. Eles vão poder ir para um teatro, eles vão poder fazer um curso de pintura, eles vão poder praticar esportes, eles vão poder se dedicar à família, se dedicar a exercícios de crescimento pessoal, eles vão poder se dedicar a construir uma vida mesmo. E não necessariamente entender que o trabalho é a vida da pessoa. Daí ele entende, né, que num sistema tecnocrata, que é o que ele propõe no Walden Chu, a ciência seja o principal critério para a tomada de decisões na política. Então, é uma administração que ela tem que ser feita por técnicos, cientistas, para resolver os problemas. E isso foi em 1948. Em 1978, ou seja, muito tempo depois, a gente está falando aqui de 30 anos depois, o Skinner escreve um texto chamado Controle Face a Face, que ele começa a explicar que ele ainda vê a ciência como uma ferramenta para o desenvolvimento social, ou seja, que a ciência tem que ter um propósito. E um desses propósitos não pode ser apenas explicar a natureza, que é aquele ideal de que a ciência serve para explicar a natureza. Não pode ser apenas para explicar a natureza, mas também para promover o desenvolvimento da sociedade. E que a ciência ela também pode ser mal utilizada. Tanto controladores quanto controlados podem utilizar a ciência como instrumento de poder. E a partir daí ele começa a descrever nesse artigo vários problemas da democracia representativa, mas também vários problemas que uma tecnocracia teria. E ele acaba defendendo a ideia que o problema é a centralização do poder. Sempre que se tem centralização de poder, a regulação social diminui, o controle da sociedade sobre aquele exercício do poder diminui, e aí o poder centralizado ele pode muito facilmente ser mal utilizado, corrompido, voltado apenas ao bem-estar do controlador e não da população em geral. Ou seja, o Skinner muda de ideia, ele deixa de lado a tecnocracia, ou melhor, ele para de defender a tecnocracia e ele se torna um ferrenho crítico de qualquer tipo de sistema, incluindo a tecnocracia, que, de alguma forma, no seu modo de operar, envolva centralização do poder. Ele começa a querer discutir outras formas de viver em sociedade que são baseadas mais em um princípio chamado de democracia direta. O que é a democracia direta? A nossa democracia não é direta. A nossa democracia ela é representativa, ou seja, a gente não vai lá no Senado votar diretamente nas leis. A gente elege alguém que vai votar por nós. Bem, pelo menos supostamente vai votar representando as nossas ideias, mas a gente sabe que o que acontece é que a pessoa vai lá e vai votar o que ela quer votar da cabeça dela. Não é uma consulta às bases, de forma geral, né? Então, Skinner deixa de lado a defesa política de sistemas que usam centralização de poder e passa a defender abertamente o uso da democracia direta, ou seja, que as pessoas sem representação intermediária, sem alguém no meio do caminho para distorcer a informação, possam diretamente escolher, votar coletivamente e de forma democrática sobre como querem viver e como a sociedade deve funcionar. É isso, pessoal. Encerramos a segunda parte da nossa aula. Com isso, terminamos a apresentação das ideias do Feyerabend, onde discutimos a relação entre a ciência e a sociedade. E eu quero agradecer vocês terem acompanhado até aqui. Peço que comentem caso tenha ficado alguma questão ou queiram levantar algum ponto de debate. Vamos participar das postagens e quando terminarem de assistir, não deixem também de clicar no botão de entregar. Um abraço a todos e até a próxima.